Ora, então, boa tarde a todos. Bem-vindos. Em primeiro lugar, queria só fazer um pequeno sound check. Enfim, posso pedir só que confirmem, enfim, um pequeno S no chat, a dizer que me escutam. Há um pequeno delay, mas enfim, deverá estar tudo normal, portanto, vocês deverão conseguir ouvir em perfeitas condições. Ótimo, já vejo aqui os S todos a subir aqui em cascata. Fantástico. Acho que podemos então começar. São 7 horas em Lisboa, mais 1 hora aqui em Bruxelas, onde eu estou a fazer este webinar. E é um prazer estar reunido já aqui com um conjunto de pessoas que demonstraram já alguma curiosidade em conhecer um bocadinho o SAFE. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha e depois, enfim, avançamos para o nosso webinar. O meu nome, como sabem, já, enfim, pelo menos será a única informação que terão para já, é Tiago Palhoto. Eu trabalho, aliás, celebrei há cerca de 2 semanas 20 anos de experiência profissional, sendo que 18 são já com metodologias ágeis, sendo que nos últimos anos, nos últimos 6 anos e meio, tenho vindo já a seguir o desafio da escalabilidade do Agile. Atualmente estou a trabalhar como consultor na Comissão Europeia, enfim, onde faço serviços de consultoria na própria Comissão, enfim, nas outras instituições, no sentido de ajudar as equipas e, enfim, as próprias organizações a utilizarem metodologias e frameworks mais ágeis, incluindo o próprio SAFe. Dito isto, queria-vos pedir que, enfim, durante a apresentação, podem ir deixando questões no chat. Eu vou tentando, enfim, também para não perder um bocadinho a minha linha de raciocínio, vou tentando responder a algumas. O Diogo, que está na Regi, posso assim dizer, ele vai também tomar conta dessas questões para, enfim, no caso de me escapar alguma coisa, ele depois também me vai notificar. Eventualmente, aquilo que eu tentarei fazer, entre cada bloco, enfim, darei depois uma olhadela em algumas perguntas que possam existir e tentarei ir respondendo, sendo que no final, obviamente, teremos um espaço, enfim, mais amplo dedicado a essas questões. E, portanto, como dizem aqui, without further delay, acho que podemos começar. Bom, em primeiro lugar, importa referir, e para aqueles, enfim, não sei se têm ou não mais contacto com o SAFe, o SAFe, nos últimos anos, tem vindo a sofrer uma grande transformação, fruto também da revolução digital, no fundo, que se apropriou, obviamente, da nossa forma de fazer negócios, não é? Enfim, tudo isto tem mudado, e as empresas que não se adaptam morrem, ok? Temos exemplos como a Sears, enfim, a Kodak, a BlackBerry, Blockbuster. Enfim, a Blockbuster foi um caso, enfim, premente, não é? Ela foi comprada pela Viacom em 94, qualquer coisa como 8,5 bilhões de dólares. Em 2004 eles tinham 9 mil lojas. Hoje têm simbolicamente uma loja nos Estados Unidos, no Oregon, ok? E portanto, enfim, é simbólico e mostra de facto como as organizações que não se adaptam acabam por morrer. Obviamente que esta revolução não está apenas nas tecnológicas, não é? Praticamente todos os negócios, todas as organizações acabam por ter sempre um bocadinho de transformação digital no seu percurso, não é? Sejam, obviamente, as consultoras, sejam os bancos, sejam medicina, enfim, sejam quintas, seja eventualmente o que for, há sempre um bocadinho de transformação digital na sua jornada. E, obviamente, com isso vêm alguns obstáculos, né? Alguns desafios. Vocês podem ver aqui no próximo slide, neste slide, enfim, do IDC, que se prevê que, enfim, em 2018 se investiram 1,3 trilhões em iniciativas de transformação digital. Okay? Claro, muitas dessas organizações, enfim, não chegaram a atingir estes objetivos, não é? E aquilo que é importante, eu acho que ninguém tem dúvidas que hoje em dia todos nós queremos suceder nesta transformação digital, não é? Acho que todas as organizações querem salvaguardar isso, não é? E, portanto, muitas vezes nós fazemos essa pergunta: como é que nós podemos garantir que nós vamos ter sucesso nesta transformação?
Mas, enfim, antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante, não é, perceber, e esse é um dos princípios também por trás do SAFE, é perceber porque é que as transformações digitais falham, não é? Porque, quer dizer, antes de nós podermos tentar resolver um problema e tentar ter sucesso em algo, podemos tentar olhar para aquilo que se passa no mercado e perceber porque é que as coisas têm falhado. E, portanto, aquilo que é lido, enfim, aquilo que é absorvido, enfim, pela própria implementação do SAFe, e aquilo que no fundo se tem vindo, e o próprio SAFe tem vindo no fundo, a evoluir e a adaptar-se, são essencialmente estes cinco elementos. Não é? Ou seja, um primeiro onde se fala na falta de agilidade das equipas, e portanto isso hoje em dia já não é uma questão se devemos ou não ser ágil, é um dado adquirido, e este acaba por ser um dos obstáculos, aquilo que nós chamamos no SAFe se chama o Team e Technical Agility, o próprio DevOps, ou seja, a incapacidade, a falta de uma cultura DevOps, e portanto, tal como o Agile hoje em dia já não se pergunta se DevOps é necessário, é uma questão de quão bem se faz e se aplica enfim, esta mentalidade e estes princípios. Depois, um aspecto que é fundamental é, de facto, o crescendo da complexidade dos sistemas que se desenvolvem hoje em dia e a falta de preparação das organizações para lidar com isso, não é? Porque uma coisa é estarmos a trabalhar com uma ou duas equipas num total de 20 ou 25 pessoas, outra coisa é estarmos a trabalhar com sistemas que envolvem 500, 600, 1000 pessoas. Okay? Portanto, há também dificuldade, enfim, em ter esta maturidade para lidar com isto. Depois, uma outra questão tem a ver, por um lado, nós queremos ser ágeis, queremos disponibilizar as coisas, a entrega de valor muito rápida, aplicar princípios Lean, mas obviamente tudo isso custa dinheiro, tudo isso tem que ser financiado. E portanto, se nós não tivermos um portfólio ágil, se não tivermos um processo de budget, também ele bastante ágil, tudo o resto vai ficar comprometido. E, portanto, esta também é uma das dificuldades que foram apontadas, ou seja, a falta de portfólios e processos de atribuição de budget também suficientemente ágeis. E depois o último que foi indicado, de facto, é a falta de preparação e de conhecimento, enfim, para liderar esta transformação, a falta de skills, no fundo, que são necessárias para liderar esta transformação. E, portanto, estes são assim, os principais pontos que são identificados, e o SAFe, no fundo, organiza-se um pouco à volta, principalmente a última versão do SAFe, organiza-se à volta da resolução destas cinco grandes dificuldades. No fundo, o Dean Leffingwell, o criador do SAFe, ele próprio diz, enfim, que os negócios, as organizações, todas elas acabam por ter um bocado de software na sua transformação digital, acabam por ser quase todas elas um negócio de software, por isto ou por aquela razão. E, portanto, a agilidade, o Lean já não é uma opção. Ou isto ser só para equipas. Isto é um imperativo do próprio negócio, como ele diz. Okay? Agora, a grande dificuldade, de facto, está quando estas coisas começam a tornar mais complexas, o tamanho das soluções começam a crescer e, de facto, as organizações não estão preparadas para isso. E por isso é que ele lança, de facto, aqui o grande desafio, que é aquilo que é preciso, é uma Lean Enterprise. E, no fundo, a Lean Enterprise não é mais do que trazer conjunto de princípios Lean à organização, não é? Portanto, o grande objetivo do Lean e das organizações Lean, no fundo, é entregarem as soluções aos seus clientes, não é? Enfim, no mais curto espaço de tempo, mas de uma forma sustentável, isto é, sustentável com a qualidade necessária, ou seja, não pondo em risco o próprio business continuity da organização. E, portanto, este é o grande desafio que de facto existe, e é isto que o Dean e que o SAFe vem propor. Obviamente que isto significa um novo estilo de liderança, novas formas de pensar e trabalhar, e obviamente uma cultura focada na entrega e na melhoria constante. E isto está previsto também nos próprios valores que o SAFe tem descritos na sua House of Lean, como vamos ver um bocadinho mais à frente. E, no fundo, o SAFe é organizado e construído com base nisto, e, portanto, vocês podem ver aqui nesta definição, enfim, é um conjunto, é uma base, é uma framework que envolve um conjunto, enfim, de práticas, princípios e competências de Lean, Agile e DevOps, de fundo, estão organizadas para ajudar as organizações a adotarem um novo mindset e, no fundo, abraçarem esta transformação digital, enfim, de uma forma mais estruturada. Não é? Este, para aqueles que não conhecem, é o cartograma da Framework SAFe, enfim, na sua plenitude.
Aquilo que nós nos vamos focar, vocês podem ver que existem aqui várias layers. A Layer Team e Program constituem aquilo que se chama a configuração essencial do Safe, que no fundo é aqui, nestas duas áreas, que no fundo aparece todo o trabalho realizado numa transformação Safe, estas duas áreas. Depois, obviamente, temos, enfim, para as grandes soluções mais complexas que envolvem, enfim, que envolvem mais, enfim, um pouco mais de complexidade, temos o Large Solution que vamos ver e depois, obviamente, temos a camada do portfólio. Nós hoje vamos focar, agora se vocês repararem, aqui destes lados temos as 5 competências que no fundo estão focadas nas várias áreas do Safe e que no fundo procuram dar a resposta às 5 principais dificuldades que nós enumeramos há pouco e no fundo vai ser este o guia do nosso webinar. Maria, infelizmente, enfim, não consigo pôr mais um, mas não se preocupem que nós, enfim, isto é apenas um overview, não preciso que agora vão em detalhe, isto está disponível no site da Scaled Agile Framework, isto é apenas só para vos dar aqui um pequeno contexto, não se preocupem agora em tentar perceber todos os restantes elementos, isto é apenas para vos ajudar só a localizar, enfim, aqui na framework de uma perspectiva mais global. Bom, isto só apenas, deixem-me só limpar aqui, isto são alguns dos clientes da Scaled Framework, enfim, que implementam o Safe. Tem casos de estudo, em cerca de 40 casos de estudos publicados no site da Scaled Agile Framework, que são muito engraçados. Eu recomendo vivamente, pelo menos o do NHS, enfim, todos eles são interessantes, mas o do NHS é muito engraçado. O próprio, enfim, da Accenture e obviamente muitos use cases que estão, enfim, na administração pública americana, okay? Da defesa, enfim, FBI e por aí adiante. Portanto, recomendo que deem uma olhadela, porque de facto existem alguns casos muito interessantes e que de facto nos levam a questionar como é que é possível organizações que aparentemente seriam tão rígidas se conseguem transformar desta forma. Bom, aqui o que é que nós temos? Estas são as 5 competências, core competências, que foram introduzidas pela versão 4.6 e que, no fundo, agrupam enfim, os vários níveis que nós vimos do Safe e que estão focados para a resolução dos tais 5 desafios. Como nós vimos há pouco, nós falamos aqui do Lean Agile Leadership, esta competência, no fundo está relacionada com a falta de alguns skills e de knowledge e leadership skills que vimos há pouco, como identificada uma das principais causas da falha nas transformações digitais. O Team and Technical Agility é uma das competências também identificadas que procura ajudar a combater, enfim, a falta de agilidade e de conhecimento de agilidade das várias equipas. O DevOps e Release on Demand, ou seja, um elemento fundamental, que no fundo vem colmatar e procurar ajudar a implementar uma cultura e uma mentalidade DevOps, também identificada como uma das principais causas. O Business Solutions and Lean Systems Engineering, no fundo, está relacionado com a capacidade de coordenar e de implementar soluções mais complexas, que no fundo era também uma das principais dificuldades que foram enumeradas. E, obviamente, o Lean Portfolio Management, no fundo, dar a capacidade, dar alguma agilidade à forma como os budgets são geridos, à forma como as decisões ao nível do portfólio são tomadas. Portanto, nós aqui vamos ver estas 5 competências, vamos detalhá-las apenas um pouco mais, alguns dos seus aspectos fundamentais. Isto para que vocês possam ter uma visão horizontal do Safe, ou seja, hoje não vamos entrar em detalhe em nenhuma área em específico, porque o framework de facto é grande, tem áreas muito interessantes, mas o objetivo deste webinar é dar-vos a conhecer, enfim, de uma forma completa e mais abrangente, no fundo, toda a framework. Claro que depois este webinar é um ponto de partida para aquilo que poderá ser, enfim, o vosso início neste percurso, enfim, com uma formação, enfim, com um curso de Leading Safe, que é nesse curso onde, de facto, nós entramos em detalhe, assim, sobre todos os elementos que vamos falar aqui hoje. Bom, Marco, eu vou deixar a resposta a essa pergunta um pouco mais para adiante, mas é sem dúvida uma excelente questão e que está cheia de desafios. Mas ela está aqui anotada no nosso chat e, portanto, eu prometo que voltarei a ela mais tarde, ok?
Bom, um, aqui, o Lean Agile Leadership, eu acho que aqui, só em jeito de resumo, a mensagem que é importante é perceber que a transformação agora passa mesmo pela responsabilidade do nosso C-Level. Okay? Portanto, isto já não é uma responsabilidade que pode ser delegada, cabe aos nossos managers, aos nossos líderes assumirem este papel. Okay? E, portanto, já não é algo que se possa delegar. E é verdade que isto é uma mudança no mindset verdadeiramente quase diabólica, não é? Porque a aplicação de princípios, enfim, de Lean, de Agile, para muitos dos nossos managers é algo quase contra a natura, não é? E eu até vos posso dizer, de facto, no SAFe, o papel que se vê para os líderes, no fundo é em duas partes, em duas vertentes. Numa primeira, ele vai ter que absorver os core values, ou seja, do próprio SAFe, que no fundo são baseados no Lean, a adoção de um Lean Agile Mindset, e nós vamos ver um pouco mais adiante o Lean House of SAFe, e os próprios princípios do SAFe, ou seja, os nossos líderes, os nossos managers vão ter que embeber todos estes princípios, eles vão ter que ter este conhecimento, porque eles depois vão ser os principais professores, os principais propagadores desta mensagem na organização. E, portanto, já não há aquela questão de, bom, eu vou delegar em ti, João, Maria, Marco, enfim, vais ser responsável por isto, juntamente com as outras pessoas, eu depois fico aqui a ver. Não. Esta transformação parte a partir dos líderes. E esta é uma das mensagens mais importantes e, quanto a mim, mais disruptivas nesta framework. Por outro lado, tem a segunda componente, é que vão ser depois os nossos managers, os nossos líderes, a liderar esta transformação. Porque o SAFe é uma framework complexa, e tem, obviamente, um conjunto de passos que devem ser dados para garantir uma implementação mais adequada. E, portanto, compete aos líderes guiar essa mesma transformação. Agora, existem 4 core values no SAFe. Eu penso que todos eles, de uma forma quase que assim, de common sense, ao lerem rapidamente, eu penso que, enfim, que vos será fácil de interpretação. O primeiro é o alignment, e como há pouco tive a oportunidade de ver, o SAFe está dividido em várias camadas, e começando, obviamente, a camada, enfim, executante, que no fundo está organizado pelas várias equipas ágeis, que depois se organizam numa equipa maior. Estas são as equipas, chamadas Agile Release Trains, que vão entregar valor. À medida que as soluções, e no fundo, cada uma destas equipa de equipas tem o seu backlog, o seu conjunto de features para entregar. À medida que a solução se torna mais complicada, começamos a ter mais grupos de equipas, cada um deles com o seu conjunto de objetivos. E, portanto, isto vai subindo, vai escalando, se for preciso, ao nível de chegarmos a milhares e milhares de pessoas a trabalhar. E, portanto, é necessário um alignment até chegar ao nível do portfólio. No fundo, neste slide que vocês veem aqui, que vem aqui no topo, para garantir um alinhamento com os princípios e com os objetivos da organização. Perdão. Vejo só aqui uma pergunta do Rafael. A framework Lean e não o Scrum. Peço desculpa. O SAFe utiliza o Scrum e o Kanban ao nível das equipas. Já vamos ver isso um pouco mais adiante. Todas elas têm o seu lugar no SAFe. Portanto, o alignment procura garantir o alinhamento vertical entre estas várias camadas. Isto, obviamente, vai nos dois sentidos. Ou seja, a minha estratégia definida cá em cima depois tem que se refletir na implementação nas várias camadas, ou seja, depois nos vários pedaços de solução que depois são implementados por um conjunto de equipas focadas numa determinada área. O built-in quality, enfim, como o Edwards Deming dizia, inspecionar não melhora a qualidade de um produto, ok? Ou seja, a qualidade está ou não está, não é? E, portanto, aquilo que nós queremos garantir é que a qualidade é incluída desde o início, ok? E, portanto, isto dá uma importância clara e, enfim, o próprio DevOps, a mentalidade que o SAFe inclui nesta matéria, é precisamente dar todo o foco a esta questão do built-in quality. Mais adiante vamos ver, enfim, algumas chamadas dentro do contexto da technical agility, enfim,
engineering practices como o TDD, BDD, enfim, Agile Testing, etc. Tudo com o objetivo de trazer a implementação da qualidade o mais breve e mais antecipadamente no processo. A transparência, eu penso que, enfim, é algo que é quase que lá para Alice, e aqui a transparência falamos, por um lado, na visibilidade aos vários níveis, ou seja, ao nível do backlog de uma equipa, aquilo que está a ser implementado, mas também, por exemplo, ao nível de um backlog de um portfólio, no fundo, ver todas as iniciativas que estão neste momento a decorrer, qual é o estado delas. Portanto, esta transparência tem que existir ao nível de toda a organização. Por outro lado, tem que haver a transparência das pessoas em poderem trabalhar com um mindset completamente livre, ou seja, não haver o medo de cometer erros. Okay? E, obviamente, isto tem que ocorrer numa organização onde não haja a cultura de punir quem erra, mas sim de festejar toda e qualquer aprendizagem. Okay? Portanto, a transparência, no fundo, fundamenta-se e baseia-se também nesta necessidade. Depois, obviamente, o importante é o Program Execution, e assim é o core também, é um dos 4 core values. No fundo, tudo o resto não terá sentido se nós não nos focarmos no que eles chamam de Program Execution, ou seja, na implementação da solução. E, portanto, isto parte do nível da configuração Essential Safe, que no fundo são as duas primeiras camadas, e que no fundo têm a ver com as equipas ágeis que são agrupadas para começar a desenvolver as soluções. E, portanto, este é o core, e daí o Essential Safe ser o elemento base de qualquer implementação de Safe, que depois, obviamente, mediante a complexidade das soluções, pode ou não escalar para outros níveis. Okay? Agora, o que é que significa, no fundo, abraçar este Lean Agile Mindset? Okay? E no caso do Safe, temos aqui 2 elementos. No fundo, temos o Lean e o Agile. O Lean, falamos no House of Lean, dentro do Safe, e como já tínhamos visto, um dos grandes objetivos do Lean, no fundo, é a entrega, enfim, de soluções de valor, usando, enfim, uma definição mais agnóstica, no mais curto espaço de tempo, mas de forma consolidada, de forma fundamentada, okay? De forma, está-me a faltar a palavra, de uma forma suportada. E, portanto, obviamente que a introdução, esse sendo o objetivo principal, depois para chegar a um fundamento, a uma base que para vocês já não será estranho, que é a leadership, e sendo essa, de facto, uma das competências que nós vimos há pouco. E, portanto, a leadership é toda a base desta construção, com o objetivo de atingir o valor, mas obviamente que depois a leadership, uma correta leadership, vai permitir a existência dos 4 pilares, e que no fundo é o respeito pelas pessoas e pela cultura. Eu penso que este será self-explanatory, ainda agora em instante falámos no caso da transparência, não é? E no fundo o respeito pelo aquilo que as pessoas querem fazer. Vamos ver depois mais à frente um princípio do SAFE, que fala, enfim, de libertar a motivação intrínseca dentro dos trabalhadores, no fundo, respeitar as pessoas e a cultura da organização. Depois, o próprio flow é um princípio básico Lean, ou seja, garantir, enfim, que utilizamos estratégias como limitar o work in progress, a própria redução do tamanho dos batches, ou a redução da gestão das filas de espera. Todos estes princípios se aplicam, inclusive, ao nível de um portfólio, não é? Quantas mais iniciativas eu tiver a trabalhar ao mesmo tempo, mais complicado vai ser eu poder abraçar uma nova iniciativa ou poder priorizar. Outro aspecto fundamental é a inovação. Eu acho isto é claro para todos. Uma organização que não investe na inovação está morta. Vimos esses exemplos, enfim, há pouco tempo, e o SAFE torna isso bastante claro em alguns dos seus eventos. E depois o Relentless Improvement é algo que também faz parte do House of Lean aqui no SAFE, que é precisamente uma aposta constante na melhoria dos processos, seja da própria organização, seja do próprio processo dentro do próprio SAFE, do desenvolvimento das soluções. E, portanto, uma leadership adequada, com aquelas características que falámos há pouco, uma liderança que, por um lado, aprende e profetiza todos estes conhecimentos e depois lida toda a transformação. Este é fundamental para conseguir segurar todos estes 4 pilares, que depois, obviamente, conseguem garantir a entrega de valor. Por outro lado, obviamente, temos isto aplicado também ao nível, enfim, das próprias equipas, o Agile Manifesto. Eu penso que para a maior parte de vocês já não será novidade, e, portanto, penso que não valerá a pena
enfim, fazer grandes descrições. Obviamente continuamos a preferir coisas mais concretas, enfim, o caso mais gritante é de facto usar o working software como medida, e é de facto um dos princípios, usar o working software como medida de progresso e não de facto apenas a documentação. E, portanto, isto apenas para vos dizer no fundo, o que é que significa, como é que o SAFe faz a introdução deste Lean Agile Mindset. Depois existem os 9 princípios core do SAFe, enfim, nós não vamos aqui vê-los todos um por um em detalhe, na própria framework vocês têm artigos muito interessantes e muito detalhados sobre cada um deles, mas apenas para, no fundo, para concretizar um pouco aquilo que eu dizia há pouco, por exemplo, o princípio 8, Unlock the Intrinsic Motivation of Knowledge Workers, está um bocado relacionado, ou seja, nós queremos garantir, e o artigo fala nisso, e os nossos trabalhadores, que nós conseguimos dar-lhes o ambiente e as condições necessárias para eles se sentirem motivados. E isso vem um pouco aqui atrás à parte do respeito pelas pessoas e pela cultura. Okay? Portanto, este princípio foca-se precisamente nessa necessidade. Se olharem, por exemplo, para o princípio 4, o Build Incrementally with Fast, e agora deixo o Integrated fora, Build Incrementally with Fast Learning Cycles, isto é uma abordagem típica do Agile, e o próprio Scrum, quando trabalha com iterações, procura promover isto. Agora, quando temos várias equipas a trabalhar em conjunto, não é? A desenvolverem uma solução que têm que começar a integrar também todo o seu trabalho, bom, aqui já não basta estas equipas trabalharem apenas em iterações. Não, e aí entra o princípio 7, a aplicação de uma cadência e sincronização. Isto é, estas equipas passam a trabalhar com a mesma cadência, por exemplo, sprints de 2 semanas, mas que estão sincronizadas, ou seja, começam e acabam na mesma altura. Isto para quê? Para eu conseguir garantir uma integração do trabalho que estas equipas estão a desenvolver. Okay? E, portanto, todos estes princípios, de alguma forma, estão sempre relacionados. Tá bem? Na framework, no site da framework, vocês têm todos estes princípios, cada um com um artigo bastante extenso, onde vai ao detalhe explicar, de facto, todos estes elementos. Finalmente, há pouco falámos na necessidade dos líderes liderarem esta transformação, e esta transformação passa precisamente por um Implementation Roadmap. Claro que isto não é uma receita 100% aplicada a todas as organizações, mas ela resulta, de facto, da experiência recolhida no terreno, e ela tem vindo a evoluir ao longo dos anos, resulta das experiências recolhidas no terreno. E se vocês repararem, aqui, logo num dos primeiros passos, eu vou aqui circular, reparem, num dos primeiros passos, Train Executives, Managers and Leaders, e há o curso específico para isso, chamado Leading Safe, que é aqui onde estes líderes vão ter contacto em detalhe sobre aquilo que é a framework Safe. E, portanto, este é um aspecto fundamental para qualquer organização. Aliás, todas as pessoas envolvidas numa transformação safe têm que passar por esta fase de conhecimento, nomeadamente por este curso, que é fundamental, onde é dada toda a informação detalhada sobre a framework. Obviamente, depois, e agora não é o objetivo aqui deste webinar, todos estes, e há um slide no final que mostra isso, o próprio Safe, a configuração e as pessoas envolvidas têm um conjunto de perfis variados, e obviamente a Scale Agile Link tem um conjunto de cursos apropriados, no fim, para os vários roles, para Scrum Masters, Product Owners, Team Members, Architects, DevOps, etc. E, portanto, a ideia não é que todos aqueles que participam tirem todos estes cursos, a ideia é que, mediante cada um dos roles, cada um se vá focar naquilo que será as suas competências, sendo que o Leading Safe é o curso standard, é o curso base, todas as pessoas que participam numa iniciativa SAFe devem passar. Bom, o segundo aspecto, estamos a falar do Team and Technical Agility. Eu agora vou tirar aqui 1 ou 2 minutos para responder aqui algumas questões que possam ter surgido. A Maria diz, a propósito da sincronização em Sprint Zero, como é que isso funciona? Isto é, havendo dependências, como se resolve para garantir a sincronização? Bom,
Nós vamos ver, falar um pouco mais adiante, de um evento que é o chamado PI Planning. Okay? E esse é um ponto de partida para a sincronização entre as várias equipas e a identificação, precisamente, das dependências. Okay? Obviamente que ao longo do trabalho que vai ser feito em cada Program Increment, as equipas vão se reunindo várias vezes por semana, precisamente para notarem a evolução dessas mesmas dependências. Mas vamos ver à frente o elemento principal do plano que as equipas fazem para as próximas 5 iterações, por exemplo, onde um dos objetivos é claramente a identificação das dependências. Depois, uma outra questão do Luís, nas squads em que cada uma trabalha numa parte de um produto comum, devem ser encapsuladas num programa ao nível do portfólio? Bom, tudo isto depende do número, enfim, há vários artigos no SAFe que, no fundo, identificam a forma como devem ser divididas as equipas. Por um lado, deve-se levar em conta o número de pessoas, enfim, porque o próprio número de Dunbar, e essa é a razão pela qual o SAFe não recomenda Agile Teams, Agile Trains mais do que 125 pessoas, porque o número de Dunbar dizia que mais do que cerca de 150 pessoas nós já não conseguimos manter, memorizar, enfim, as ligações sociais e, portanto, há uma indicação onde, de facto, as equipas que trabalham num produto não devem ter mais do que 125 pessoas. Agora imaginem que vocês têm a necessidade de ter, são 300 pessoas envolvidas num só produto. Okay? Essas 300 pessoas vão ser divididas, e um pouco mais adiante eu posso explicar, vão ser divididas em vários Agile Release Trains, que depois serão, obviamente, concebidos num Solution Train, que depois tem os seus próprios meios de sincronização. Okay? Obviamente, quer seja uma equipa, enfim, com 100 pessoas, uma iniciativa única, quer seja um Solution Train que tem vários Agile Trains dentro dele, ambos podem fazer parte de um portfólio, ou seja, o portfólio é um bocado agnóstico, tanto pode ter vários Solution Trains, como pode ter apenas um ou dois Agile Release Trains. Mas um pouco mais adiante eu darei mais alguma indicação quando falarmos aqui já na parte do DevOps. E, portanto, vamos então continuar na segunda competência. Portanto, o Team and Technical Agility é uma das competências core que, no fundo, são identificadas no SAFe com a preocupação de tentar resolver uma das dificuldades que foram identificadas, como vocês certamente recordam, que era, no fundo, a falta desta maturidade das equipas no que diz respeito a 1, 2, 3. Ora, 1, 2, 3, novamente. A tecla S, para quem me conseguir ouvir. Ora, o Roberto, o Diogo, Maria, muito bem, voltam os S, fantástico. Ora bem. Ora então, queria-vos perguntar qual foi, onde é que deixaram de me ouvir. Bem, eu talvez tenha sido quando começámos, enfim, na parte do Technical and Team Agility, penso eu. Então pronto, eu recomeçarei daqui, sendo que esta competência, portanto, o Luís diz que não houve. Luís,
Ok, pronto, sim senhora. O Luís já bateu o S, então vamos continuar. Portanto, aqui nesta competência vamos falar, obviamente, da Team e da Technical Agility, e como eu dizia, essas para mim são, de facto, o yin e o yang das equipas ágeis. E, portanto, por um lado, o Team Agility está focado, enfim, já na parte mais processual, ou seja, em garantir que a equipa comunica de uma forma ágil, e aqui, se calhar, o próprio Scrum já, no fundo, já materializa um pouco este conjunto de competências. Já a Technical Agility já está focada precisamente nas práticas de engenharia ágeis, algumas como que já referimos, que são necessárias, no fundo, para a equipa desenvolver esta solução. E, de facto, estes dois elementos estão claramente ligados. Enfim, este princípio que vocês têm aqui parece-me óbvio, mas eu referencio, por exemplo, um dos princípios também do Agile Manifesto, enfim, que diz que the best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams. Ou seja, reparem que há aqui uma ligação direta, quase de consequência, entre a Team Agility e o Technical Agility, porque as Best Architectures, Requirements and Design, no fundo, estes componentes, esta Technical Agility, vem das Self-Organizing Teams, que já é um princípio já ligado ao Team Agility. E, portanto, a Team Agility acaba por ser um enabler também do Technical Agility, mas ao contrário também se verifica. E este é um ponto fundamental nesta competência. Aqui a resposta, aí um pouco em resposta à questão que eu penso que tinha sido colocada, já não me recordo, pelo Luís. Era o Luís, exatamente. Como podem ver, ou seja, na vertente e no nível essencial do SAFe, que no fundo é onde ocorre, e no fundo no Program Execution, um dos values do SAFe, é onde ocorre precisamente a execução. Quer o Scrum, quer o Kanban são utilizados. O Scrum, no fundo, para facilitar a implementação do Team Agility. O Kanban é aplicado, no fundo, para a otimização do flow. E, portanto, obviamente, com todos os princípios associados a isso, no fundo, a limitação do WIP, enfim, aliás, o próprio princípio 6, como viram há pouco do próprio SAFe, que fala Visualize and Limit WIP, Reduce Batch Sizes and Manage Queues, no fundo, reflete precisamente isso, e o Kanban é uma das ferramentas que permite claramente visualizar e limitar o WIP. Portanto, estes são dois aspectos que são bastante relevantes aqui nesta competência. Escusado será dizer que a Technical Agility é fundamental para os nossos Agile Release Trains, ok? E quando dizemos o Built-in Quality Supports Flow, vocês se repararem aqui, o flow que nós estamos a falar é o nosso flow de desenvolvimento da nossa solução. E, portanto, reparem que quanto maior for a qualidade que eu vou ter embutida no meu processo desde o início, obviamente mais rápido vai ser todo este fluxo, não é? Todo o meu flow. E, portanto, todas estas técnicas que eu tenho aqui, estas Agile Techniques, que no fundo representam o Technical Agility, são aquelas que me vão precisamente permitir assegurar o meu built-in quality desde o início. E isso que promove, obviamente, o flow, o meu flow contínuo, quando desenvolvo um pedaço de funcionalidade desde o momento em que a defino até ao momento em que faço o seu release em produção. A implementação deste Technical Agility garante e, no fundo, aumenta o meu built-in quality dentro do meu flow, que obviamente melhora precisamente, e é esse o aspecto aqui relevante, melhora suporta o meu flow. Okay? E um dos elementos finais aqui nesta competência é um dos casos mais relevantes na melhoria do flow, ok? A conhecida Shift Left Initiative, que no fundo tem a ver com a necessidade, e isto obviamente passa pela introdução de um conjunto de conceitos, no investimento em ferramentas, etc. No fundo, o Test First Approach, que é, em vez, como vocês veem à esquerda, em vez de eu esperar pela escrita de todo o código, ou seja, eu escrevo as features, escrevo as histórias e depois escrevo o código,
teste o código, depois teste a história e teste a feature. A ideia é precisamente colapsar este modelo e começar a criar os testes, e vocês podem ver aí indicado nesse cenário com, enfim, com as várias engineering techniques, BDD e essencialmente TDD, poder começar a usar estas técnicas para claramente poder introduzir, fazer o meu built-in quality o mais rapidamente possível e, como vimos há pouco, aumentar e, no fundo, potenciar o meu flow. Bem, portanto, este é um dos aspectos mais relevantes dentro desta competência do team and technical agility. Ponto seguinte, DevOps e Release on Demand. Eu penso neste aspecto, eu acho que hoje em dia já não há dúvidas quanto à necessidade do DevOps. Okay? Eu acho que já não se questiona se faz ou não. Eu acho que é mais uma questão o quão bem nós podemos ou não construir as nossas delivery pipelines. E, portanto, o DevOps, esta mentalidade, vocês veem a importância que isto tem, que está diretamente relacionado com o nosso conceito de release on demand. E é precisamente isso que nós vamos também aqui, também explorar. Então, o Gene Kim, enfim, o autor de alguns best-sellers, nomeadamente o Phoenix Project, que penso que se calhar a maior parte de vocês já leu. Se não, enfim, recomendo vivamente, é uma novela bastante engraçada, mas obviamente reflete, se calhar infelizmente, aquilo que é a realidade de uma grande parte do projeto, mas obviamente depois retrata também a história de como a introdução, como a importância que o DevOps teve precisamente na resolução dos problemas que iam sendo apresentados. Eu recomendo de facto vivamente, e ele diz claramente, I absolutely agree that DevOps is an essential capability for every Agile Release Train. O Agile Release Train, como tive a oportunidade de referir, e já vamos ver um pouco mais adiante, um bocadinho mais detalhe, no fundo é o conjunto de equipas ágeis, de 5 a 12 equipas, que têm um objetivo de entregar uma solução. Okay? E, portanto, ele considera o DevOps é uma competência fundamental precisamente para garantir que essas equipas o conseguem fazer de forma adequada no contexto do Lean Mindset e do Lean Enterprise Organization que nós falámos há pouco. Okay? Agora, o DevOps no SAFe tem um acrónimo chamado CALMER, enfim, for Culture, Automation, Lean Flow Measurement e Recovery. Enfim, rapidamente, enfim, o Culture refere-se à responsabilidade que há partilhada entre todos, enfim, seja desenvolvimento, testing, operations, enfim, segurança, não interessa. A responsabilidade que todos partilham em fazer uma entrega rápida, porque esse é o nosso objetivo, estar constantemente a entregar valor ao nosso cliente. A automatização, isto é, nós conseguimos automatizar o nosso delivery pipeline, ou seja, retirar ao máximo possível a intervenção humana, porque obviamente isso reduz não só o time to market, mas reduz também a probabilidade de erros. O Lean Flow, no fundo é, como vimos há pouco, o nosso pipeline, o nosso flow, garantir que eu tenho, no fundo, limite o meu working process, ou seja, em vez de ter 500 stories a desenvolver ao mesmo tempo numa equipa, se calhar vou ter um número mais reduzido, porque elas vão circular mais rapidamente no meu flow. E são alguns princípios Lean, e, portanto, que é fundamental para garantir que o meu delivery pipeline funciona de forma adequada. O measurement é fundamental, e no fundo seguindo um dos valores que vimos no House of Lean, o Relentless Improvement, é fundamental eu conseguir medir a performance do meu delivery pipeline, porque só assim é que eu de facto vou conseguir perceber onde é que eu posso melhorar. E depois, obviamente, o recovery, ou seja, a necessidade que eu tenho de construir e desenvolver sistemas, enfim, que me permita de alguma forma fazer fast fixes em produção ou fazer um rollback muito rapidamente caso algo não corra muito, enfim, não corra bem. Só para vocês verem o conceito aqui no SAFe, e fala-se de DevOps e Release on Demand, esses dois, o DevOps no fundo é aquilo que vai permitir fazer o enablement do Release on Demand. Se vocês olharem para a parte inferior do vosso slide, vocês veem num Continuous Delivery Pipeline, vocês veem 4 elementos fundamentais. O Continuous Exploration, que no fundo tem a ver com a exploração constante das necessidades, enfim, dos business needs que vão constantemente alterando no decorrer da implementação da solução. Depois temos o Continuous Integration, que tem a ver todo o desenvolvimento dessas funcionalidades, a instalação, o teste, a integração, tudo isso, até chegar depois ao Continuous Deployment, que passa a partir do momento em que a funcionalidade foi, enfim,
liberta ou instalada num ambiente de aceitação para que o business pudesse fazer a sua validação, testes finais de aceitação, até ao momento é que é feito o deployment em produção. Mas o facto de ser feito o deployment em produção não quer dizer que ela esteja disponível. E esse é o conceito do release on demand. Ou seja, tal como até se diz, enfim, é um dos princípios também no SAFe, e uma das grandes características, é que nós fazemos develop on cadence and release on demand, ou seja, todo o desenvolvimento e a instalação em produção têm que ser feitos de forma independente da capacidade que eu tenho de fazer o release dessas mesmas funcionalidades. Porque esse release tem a ver com a necessidade do negócio e deve ser de forma completamente independente da capacidade que a equipa tem de as produzir e de as colocar à disposição do nosso business. E, portanto, o DevOps, a implementação deste Delivery Pipeline, nomeadamente Continuous Integration e Continuous Deployment, onde aqui entram todas as técnicas, enfim, associadas à parte de DevOps, tem um papel fundamental para precisamente conseguir garantir com sucesso este release on demand. Só aqui uma questão do Luís. Ao nível da área de Release Management, como é que o SAFe responde aos deploys contínuos de Agile face aos pontuais do Lean Waterfall? Lá está, era exatamente aquilo que eu estava a referir. A lógica e a implementação do DevOps é precisamente dar a capacidade de estar constantemente, seja com Continuous Integration, ou seja, todo o desenvolvimento é integrado continuamente, não só por uma, mas por várias equipas. Existem vários pontos de integração, seja ao nível final de uma iteração, seja ao final de 2 iterações, seja ao final de um Program Increment, elas são integradas e testadas precisamente para garantir precisamente essa mesma capacidade. Porque aquilo que nós queremos é garantir a independência do que é desenvolvido e colocado à disposição da decisão de fazer uma release. E isso são 2 modelos perfeitamente separados. Agora, existe um conjunto de técnicas, e o próprio Scaled Agile Framework descreve bastante bem, que permitem fazer isso mesmo. Se eu, por exemplo, obviamente, o DevOps é aplicado independentemente, e respondendo à próxima questão, o DevOps é aplicado independentemente de eu ter apenas um Agile Release Train ou ter vários. Porque, na realidade, um Agile Release Train já tem um conjunto de equipas. Um Agile Release Train já tem entre 50 a 125 pessoas a trabalhar em equipas. E, portanto, logo a partir daqui, eu já tenho esta necessidade. E, portanto, o SAFe já trabalha a partir com base no próprio, enfim, nesta escalabilidade. E, portanto, no próprio, sendo o DevOps um elemento fundamental. E, portanto, este princípio, Develop on Cadence, Release on Demand, aplica-se em todos os níveis. E nem de propósito, chegando aqui precisamente ao ART. O Agile Release Train, no fundo, como vocês podem ver, é uma equipa, é uma equipa ágil, de equipas ágeis, no fundo, 5 a 12 equipas que trabalham juntas na implementação de uma solução, e que, obviamente, eles cortam horizontalmente praticamente todos os fios que possam existir numa organização. Portanto, o objetivo e a obrigação deste Agile Release Train é ter a capacidade completa de entregar uma solução e, portanto, tem que englobar todas as competências necessárias. Obviamente, não são só as equipas em si, mas, por exemplo, tem que ter, no caso, por exemplo, de um Agile Release Train, onde temos várias equipas a trabalhar, a implementar várias funcionalidades, há, obviamente, aquilo que é chamado um Product Manager, que tem a responsabilidade de priorizar todas as funcionalidades ao nível do ART, na sua globalidade. Ou seja, cada equipa, uma Scrum Team, vai ter o seu Product Owner, que vai ser responsável pelo seu backlog local, mas depois as várias equipas que vão estar a implementar, a contribuir para as várias funcionalidades do Program Backlog, esse Program Backlog é gerido por um Product Manager. Okay? Esse Product Manager também obviamente faz parte deste Agile Release Train. Por exemplo, um System Architect que tem a visão completa da arquitetura da solução que está a ser montada por estas várias equipas. Ou seja, cada equipa terá, obviamente, o seu arquiteto, o seu lead developer, que no fundo fará o desenho da componente, da parte que lhe está cabida, mas obviamente que existe um conjunto genérico de diretivas que é dada pelo
pelo role do System Architect, enfim, que não pode ser uma ou duas pessoas. E por isso até entram aqui os dois conceitos, que é, por um lado, nós sabemos que no Agile Manifesto nos diz que o Emergent Design vem das Self-Organizing Teams, e é verdade. Por outro lado, nós temos o outro conceito que vem na outra direção, que é o Intentional Architecture, ou seja, por um lado, aprende-se e, no fundo, as equipas criam a sua própria solução, mas, obviamente, que tem depois um layer por cima, que, no fundo, é a Intentional Architecture, que é definida pelo System Architect, que lança as guidelines para que depois as equipas possam desenvolver. E, obviamente, que isto é uma comunicação bilateral, porque, obviamente, as equipas aprendem com aquilo que estão no terreno, aprendem e vão comunicando a eventuais impossibilidades ou algumas lacunas que possam acontecer nesse desenho. Só aqui uma questão da Maria. Então, neste caso, quem é que está junto dos stakeholders? Os POs ou o Product Manager? Na realidade, quer os Product Owners, quer o Product Manager, todos eles, e vocês vão ver num PI, eles estão juntos. Agora, o Product Manager tem a responsabilidade, e há um role que é o do Business Owner. O Product Manager tem a responsabilidade de identificar todas as features que respondem às necessidades identificadas pelos business owners. No fundo, é escalar um pouco o conceito que existe se olharmos para apenas uma equipa de Scrum, onde temos um Product Owner constrói o seu backlog com as user stories, porque a partir será um Product Owner que constrói e que identifica as user stories, e portanto este Product Owner o que vai fazer é criar as user stories para dar conta das necessidades, enfim, dos stakeholders. Aqui o que acontece é o Product Manager dá conta e cria as features necessárias para responder às várias necessidades dos business owners. Porque aqui estamos a falar de uma solução e podem existir vários business owners com várias necessidades de áreas diferentes. E, portanto, o Product Manager também tem a função de, obviamente, priorizar esse próprio backlog, alinhado, claro, com a visão da solução. Tá bem? Vamos continuar. E, portanto, como eu dizia, este Agile Release Train é composto de 5 a 12 equipas, tem como missão garantir a entrega completa da solução, ou pelo menos de uma parte de uma solução, se tratar de um Solution Train, aliás, como vamos ver um pouco mais adiante. O slide seguinte mostra aquilo que é, e aliás vocês podem ver no título, There is no magic in SAFe, except maybe for the PI Planning. Bom, o PI Planning é o evento mais importante, que existe no próprio SAFe. Okay? E é aqui que todas as equipas se juntam, okay? Num contexto de um Agile Release Train, portanto, das tais 5 a 12 equipas, todas elas se vão juntar para preparar e planear o trabalho das próximas iterações, ou seja, um Program Increment, um conceito standard, onde ao fim de um período de tempo se vai entregar valor para no fundo, incrementar valor àquele programa que está a ser feito, e obviamente compete então a estas equipas planear o trabalho que vai acontecer durante esse Program Increment, que normalmente, enfim, podem variar entre 8 a 12 semanas, normalmente as 10 semanas é o normal, que correspondem a 5 iterações de 2 semanas. E, portanto, durante este evento, normalmente é um evento por standard, a agenda são 2 dias, onde vocês podem imaginar, podem estar 100, 120 pessoas todas reunidas numa sala. Isto pode parecer caótico, mas de facto é um caos bastante organizado. E obviamente aqui o interessante é que o management estabelece apenas a visão, okay, para onde é que quer ir, com constraints mínimas. Okay, isto é um princípio do Lean Thinking. E apesar disto, enfim, deste evento se chamar um PI Planning, ou seja, um planeamento, um Program Increment, acontece muito mais do que apenas planear dentro desta reunião. Okay? Enfim, definem-se requisitos, ou seja, alguns emergem, discutem-se dependências, que há pouco alguém questionava as dependências entre as equipas conversam entre si e verificam, bom, eu vou fazer esta funcionalidade, eu vou fazer aquela, mas preciso de algo de ti para eu poder implementar isto. Tudo isto é discutido neste evento. Enfim, todos eles colaboram em prol da criação de um plano comum. Mas todas as decisões, e isto é um aspecto fundamental, as decisões importantes são tomadas neste PI Planning, ou seja, não são diferidas para daí a 5 ou 6 ou 7 semanas com trocas de e-mails.
E esse é um aspecto muito importante, porque as equipas depois podem trabalhar com base na assunção de um conjunto de decisões que foram tomadas. Claro que elas podem ser revertidas, claro que podem, e depois as equipas vão se adaptar, mas a ideia é não propagar tudo, enfim, isso para uma situação futura. O mais importante é que as equipas criam e assumem a responsabilidade pelo seu planeamento. Okay? Como eu referi, o management dá enfim, a visão, com um conjunto mínimo de restrições, e a partir daí compete às equipas determinar a forma como vão implementar os requisitos que foram pedidos pelos business owners para as próximas 5 iterações, as próximas 12 semanas. E, portanto, é um input que é feito com base num backlog que vai alimentando este Agile Release Train e que nesta cadência deste PI Planning, ou seja, ao fim de cada 10 semanas, é repetido para a equipa, toda esta equipa de 100 e poucas pessoas, se alinhar e replanear novamente para o próximo bloco de tempo. Obviamente que existem aqui alguns eventos que nós não estamos a descrever, até porque, caso contrário, o nosso webinar iria durar os 2 dias da formação. Mas, obviamente, que existem eventos onde é feita, obviamente, a inspeção e é feita o equivalente a uma review meeting, mas ao nível de toda a solução. Isso também é algo que faz parte. Bom, passando à competência seguinte, vou agora só responder à Maria. Não há só um Product Manager para as 5 ou 12 equipas, ou seja, o Product Management, no fundo, é um role, mas obviamente pode ter mais que uma pessoa. Aliás, a recomendação que o próprio Safe tem. Um, dois, três. Ok. Penso que os S vão começar a surgir. Ótimo. Ora, Marco, sim. Portanto, o Safe tem a indicação de um Product Owner para cada 2 a 4 equipas. Penso que o Product Management, penso que seria um Product Manager para cada 2, se não me engano, dois Product Owners. Penso que seria assim. Não tenho esse número gravado na minha cabeça, mas efetivamente é assim que se processa. Ou seja, o que o Safe identifica são os roles, nomeadamente Product Management, ok, mas pronto, ok. Aproveito para complementar. Os roles que lá está até nem é de Product Manager, é Product Management. O mesmo se passa, por exemplo, com System Architect ou com System Team. É precisamente esse conceito. Okay? Bom, vamos então continuar agora para a nossa próxima competência, a quarta, a Business Solutions and Lean Systems Engineering. Bom, aqui, como tínhamos visto há pouco, a ideia, enfim, é ajudar a organizar a implementação, enfim, de sistemas complexos e, no fundo, a aplicar Lean e Agile Principles, enfim, para o desenvolvimento de soluções complexas. Aliás,
Um dos pontos que tem a ver, e uma das grandes dificuldades que nós vimos, era precisamente a integração, se bem estão recordados. E o princípio 7 que nós vimos, Apply Cadence and Synchronization with Cross-Domain Planning, fala precisamente nisso, ou seja, fala da importância que é as equipas estarem alinhadas e sincronizadas para garantir essa mesma integração. Okay? E vamos, obviamente, ver como é que isto se processa. Porque se de facto assim não for, muitas vezes acaba por acontecer aquilo que é comum, não é? Que temos sistemas a serem desenvolvidos e que se calhar só ao fim de 7 ou 8 ou 9 meses é que há uma integração e depois, obviamente, o resultado é aquilo que nós sabemos. O SAFe não se aplica, neste caso, enfim, só a uma determinada área, enfim, é aplicado, enfim, a toda a área, desde, enfim, submarinos, aviação, carros, viaturas autónomas, enfim, tudo. E os próprios casos, os use cases que eles disponibilizam no SAFe são disso exemplos. Ok? Diana, eu vou marcar só aqui como uma questão e já volto, está bem? Portanto, e agora aqui se calhar pode haver aqui se calhar Diana isto talvez responda à questão. Há pouco falámos no Agile Release Training que nós vimos, enfim, que é um conjunto de equipas, de Scrum Teams, enfim, dentro de uma equipa, num total entre 50 a 125 pessoas. Agora, o que acontece, e vocês podem ver aqui, há sistemas que cada vez são bem mais complexos. Okay? Enfim, os carros autónomos são disso um exemplo. Portanto, quando começamos a ter, enfim, uns sistemas complexos que requerem a participação de centenas e de centenas de pessoas, por um lado, o número crescente de pessoas é, obviamente, um fator que obriga a dividir, mas, obviamente, depois as diferentes áreas onde elas podem estar envolvidas também obriga precisamente a criar os chamados Agile Release Trains, que estão focados em outros componentes da solução global. E este é um exemplo disso mesmo. Ou seja, se vocês verem, nós temos o Solution Train, que é este comboio maior, que depois engloba todos os pequenos Agile Release Trains que são responsáveis pela entrega dos vários elementos que fazem parte de toda a solução. Como vocês podem ver, é fundamental, e isto é um aspecto que está aqui referenciado, Manage Frequent Integration, claramente, ou seja, nós temos que garantir que, inclusive, por um lado, cada um destes Agile Release Trains individuais, eles internamente são responsáveis por garantir a integração do trabalho desenvolvido pelas suas equipas, e neste nível, ao nível do Solution Train, há depois também a responsabilidade de garantir a integração do trabalho desenvolvido por cada um destes comboios. Okay? E, portanto, é aqui que a complexidade começa a escalar. A questão de endereçar sempre os compliance concerns é um aspecto muito importante, porque em N situações, e eu presenciei isso em alguns projetos, enfim, em Portugal, é deixar a questão do compliance para o fim. Isso depois vê-se. O que acontece é que, enfim, há determinadas soluções que têm um contexto eventualmente legal, enfim, que tem que ser observado desde o início e, portanto, muitas vezes chega-se ao fim e chega-se, bom, isto não está de acordo com aquilo que era suposto, porque a legislação não permite, temos que alterar, e às vezes as alterações têm que ser feitas, enfim, quase que colocam em causa toda a realidade da solução. E, portanto, desde o início há esta preocupação. E depois há este aspecto. No fundo, o arquiteto dá para que seja escalável, modular, o conceito de realizability e serviceability. Enfim, escalar é obviamente isso, e está obviamente ligado um pouco com a modularidade, não é? Vocês agora imaginem, há pouco nós falámos, vocês imaginem um ART, cada um com as suas equipas, que tem os seus lead developers. Depois um ART tem o seu Enterprise Architect, tem o seu System Architect, ou seja, este ART que faz aqui o Autonomous Vehicle Platform. Eu vou colocar aqui novamente o quadrozinho. Este comboio aqui há de ter o seu System Architect. Depois há de haver um outro aqui neste supplier, no fundo não é uma equipa interna, nos veículos sensors, há de também ter o seu System Architect. E o Solution Train terá o seu Solution Architect, no fundo é responsável por ditar
e providenciar as guidelines. Quando eu falo Solution Architect, pode ser em uma ou mais pessoas, que são responsáveis por editar as guidelines desta arquitetura, que depois serão disseminadas em cada um destes Agile Release Trains, os quais internamente, com os seus System Architects, vão garantir que a solução implementada por cada das suas equipas que estão no seu interior está de acordo e está alinhada com a estratégia da arquitetura definida ao nível da solução. E, portanto, obviamente que isto aqui significa o quê? A nível de modularidade, eu tenho que garantir que as equipas constroem os componentes da forma mais modular possível, sem dependências, ok? Porque, caso contrário, torna-se complicado, por um lado, garantir esta modularidade e, ao mesmo tempo, o próprio releasability. E o conceito de releasability prende-se precisamente com a capacidade que eu tenho, e reparem aqui, eu posso querer, por exemplo, libertar software para os meus consumer solutions, ok? Chego aqui ao fim e faço uma release, sem que isso afete todos os restantes elementos. Se eu não tiver um desenvolvimento que observe enfim, esta modularidade, eu vou ter dificuldades em conseguir ter esta independência, esta releasability. Okay? O outro elemento importante é o serviceability. O serviceability, no fundo, tem a ver com a capacidade que eu tenho em fazer, eventualmente, atualizações ou novas releases sem afetar a disponibilidade do serviço. Ou seja, por exemplo, vocês imaginem, e agora pegando aqui no exemplo dos carros novamente, eu tenho um dashboard onde vou apresentar, enfim, um velocímetro e um medidor de combustível com ponteiros manuais. Okay? Isto, se calhar, do ponto de vista de construção, é mais barato do que se eu tiver software e apresentar toda essa informação digital. Mas, se calhar, se eu alguma vez quiser fazer um update e mudar estes componentes, ou uma forma mais eficaz de fazer essas leituras, no caso dos carros que têm estes leitores manuais, o custo de substituição seria muito maior. Okay? Ou seja, enquanto que eu que estivesse com software, os carros nem sequer teriam que parar, seria uma atualização automática e, portanto, o custo de disponibilização, o custo de delayed value aqui seria muito grande se eu tivesse optado por isto. E, portanto, quando montamos estas arquiteturas, também devemos ter estes aspectos em conta. Aqui só uma pergunta do Luís, onde entra o Enterprise Architect. O Enterprise Architect entra ao nível do portfólio. Okay? Porquê? Porque a organização tem uma estratégia que é alinhada no seu portfólio. Portanto, esta estratégia tem um conjunto de soluções, okay? E essas soluções, todas elas, hão de ter, obviamente, uma solução tecnológica por trás. E, portanto, o Enterprise Architect é aquele que tem, pode ser uma ou duas ou um grupo de pessoas, tem a visão global da arquitetura que a organização quer montar para disponibilizar as várias soluções. E depois, obviamente, cada comboio, cada solution train terá o seu solution architect, que no fundo irá definir a arquitetura observando as guidelines definidas pelo grupo dos Enterprise Architects. Ou seja, é tudo uma questão de escalabilidade. Neste caso aqui, estamos a falar dos solution architects. Eu vou retirar então aqui este quadro da frente. Aqui temos um conjunto, enfim, mais um conjunto de conceitos. Enfim, eu não vou passar por todos eles agora, mas isto apenas para vos dizer o quê. É verdade, a experiência mostra que, enfim, que os princípios e algumas práticas que nós falamos agora funcionam bem com large solutions. No entanto, neste contexto, há ainda um conjunto de práticas adicionais, que são estas que estão aqui referidas, e que no site estão de facto muito bem explicadas, que são práticas adicionais que procuram ajudar precisamente a construir estas soluções. Enfim, eu posso referir aqui, se calhar, duas que podem levantar aqui um bocadinho mais dúvida, mas que estão bem explicadas. O Continuous Integration. Bom, aqui o que se fala é o conceito de Continuous Integration nós conhecemos. Aqui, quando se fala em Continuous Integration, é no aspecto de que diz o seguinte: nós há pouco falámos que os vários Agile Release Trains, entre eles devem procurar sincronizar a solução que vão implementando. Ou seja, voltando aqui um pouco atrás, eu tenho que garantir que estes comboios, todos eles, numa determinada altura e alinhados, vão integrando o trabalho que vão desenvolvendo. Agora, obviamente, há soluções mais e menos complexas.
não é? Ou seja, se calhar é mais fácil haver aqui uma integração dos Consumer Solutions com o Fleet Management, por exemplo, ou o Fleet Management com o Fulfillment Logistics, do que, por exemplo, fazer uma integração disto com os Vehicle Sensors. Ou seja, isto significa o quê? Eu se calhar posso dizer que os meus Fleet Management e o Fulfillment Logistics, eles até podem integrar, enfim, ao final de 2 iterações, por exemplo, mas posso dizer que o meu Vehicle Sensors integra com o Fleet Management e com o Fulfillment Logistics ao final de cada 3 iterações. Okay? O importante aqui é esta cadência, a cadência em sincronização, permite que haja esta definição de forma alinhada, porque se de facto as equipas e os trens tivessem cadências e sincronização desfasada, esta integração não era possível. Okay? E, portanto, o Continuous Integration, este Continuous, diz respeito a esta integração que é feita às vezes em intervalos não regulares, mas sempre respeitando a cadência e os pontos de sincronização. Um outro aspecto aqui que pode ser interessante, enfim, o Manage the Supply Chain. Aqui o que estamos a falar é, alguns destes comboios podem providenciar elementos que são consumidos pelos outros comboios. Okay? Por exemplo, e agora estávamos a ver ainda o exemplo dos carros, enfim, dos carros autónomos, não é? Eu, por exemplo, eu posso ter uma plataforma LiDAR, não é? Enfim, que tem aqueles sistemas, assim, os sensores de GPS, etc., que é um supplier do sistema de gestão de sensores, ou seja, eu tenho um sistema de gestão de sensores que um dos sensores que vai precisar é do LiDAR, mas obviamente este sistema de gestão de sensores é cliente do sistema LiDAR e é supplier do sistema que gera a plataforma do veículo. Okay? E, portanto, é fundamental haver esta gestão e, no fundo, esta geração e esta manutenção de dependências, e por isso é que o PI Planning ocorre, mas ocorrem também outros eventos antes e após o PI Planning, precisamente para fazer sincronização dos vários Agile Trains e dos vários Solution Trains, mas é fundamental que este elemento também seja levado em conta. E por isso é que ele aparece aqui nestas 8 práticas adicionais. As outras, enfim, creio que serão mais self-explanatory, mas todas elas estão muito bem descritas também no artigo que está na plataforma. Então, eu não vou percorrê-las todas, enfim, senão o tempo para o nosso webinar, enfim, esgota-se já rapidamente. Agora, o que é importante aqui referir? Penso que para a maior parte de vocês não será novidade, até para aqueles que já estão habituados a lidar, enfim, a trabalhar com abordagens mais ágeis, e que no fundo tem a ver com a implementação, enfim, com a utilização de vários níveis de planeamento. Nós sabemos claramente que muitas vezes, enfim, as soluções, mesmo sistemas complexos, acabam de tentar ter um plano detalhado logo à partida, enfim, com os seus phase gates bem definidos. Nós procuramos logo identificar de imediato as tarefas, enfim, que vão ocorrer daqui a 6, 7, 8 meses. E, portanto, aquilo que nós queremos aqui é evitar isso, porque esses planos ficam rapidamente desatualizados e depois são muito rígidos para se poderem alterar. Aqui o que acontece é exatamente o oposto. Aqui reconhecem-se os vários níveis que a implementação ocorre, que o trabalho ocorre, que correspondem a vários níveis de planeamento e com níveis de detalhe diferentes. Por exemplo, o Daily Plan e o Iteration Plan, isto é feito ao nível da equipa, tem muito mais detalhe, como nós sabemos, não é? Mas depois, quando começamos a falar num Current PI Plan, já estamos a falar, o PI Planning é o planeamento para as próximas 5 iterações, onde as equipas já planeiam num horizonte temporal já mais alargado e, portanto, já utilizam a velocidade conhecida para planearem as próximas 5 iterações, ou seja, já utilizam as estimativas, os seus Relative Estimates com Story Points, que lhes permite já perceber, bom, eu tenho este backlog para este PI, vou planear isto para estas próximas 5 iterações, mas eu sei que isto já são estimativas relativas e, portanto, algumas dessas coisas podem mudar. Depois temos ainda o PI Roadmap, que no fundo é o nível seguinte, que é com base na performance, pois isto tudo também, existem a velocidade do meu próprio trem, não é? Do meu próprio comboio, que me permite dizer, bom, se este comboio, ao fim de uma PI,
conseguiu produzir 650 pontos, não é? Eu vou olhar para o tamanho das minhas features e vamos com isso começar a produzir o meu PI roadmap, ou seja, planear eventualmente as próximas 2 ou 3 program increments. Lá está, tudo usando sempre o mesmo princípio, estas estimativas relativas. Mas lá está, são planos cada vez de mais alto níveis, menos detalhados. E depois chegamos ainda ao nível do Solution Roadmap, ou seja, o Solution Roadmap engloba os vários PIs Roadmaps. Okay? Um PI Roadmap é aplicado para um Agile Train. Como vocês se recordam, um Agile Train, em conjunto com outros Agile Trains, formam um Solution Train. E, portanto, o que vocês veem aqui, eu peço que vou abrir aqui o quadrozinho novamente, e o que vocês veem aqui, cada uma destas linhas horizontais representa um PI roadmap espalhado aqui ao longo dos vários, dos vários quarter periods de um ano, e aliás, até alguns anos, porque enfim, um solution roadmap pode ir até 2, 3 anos. Mas reparem, isto é bastante de alto nível, como devem imaginar, não passa pela cabeça de ninguém, enfim, estar a tentar fazer planos detalhados para 2 a 3 anos, ok? E isto tudo ocorre sempre com o input que vai sendo gerado de forma quase automática com as equipas que vão trabalhando dentro de cada Agile Release Train. Okay? E, portanto, isto é um elemento que é fundamental e que é reconhecido nesta competência. Okay? Finalmente, eu vou aqui retirar o quadro. Não sei se, entretanto, há mais alguma questão. Vamos avançar para a última componente, que é o Lean Portfolio Management. Okay? E que, no fundo, procura responder precisamente à questão da falta de flexibilidade, nós tínhamos visto há pouco, a falta de flexibilidade em gerir um portfólio que se quer ágil, quer na implementação, quer, obviamente, na distribuição do próprio budget. Não é? Todas essas coisas têm que ser financiadas, logicamente. Portanto, o que é que significa aqui o Lean, enfim, o nosso Lean Portfolio Management? A ideia da implementação de um Lean Portfolio Management é precisamente ajudar a criar uma visão clara da estratégia da organização. Okay? Portanto, esse é o principal papel neste layer do SAFe, que muitas vezes não é necessário nas organizações, porque, enfim, quando temos um portfólio significa que temos vários Agile Release Trains a ocorrer e isso já significa que temos várias centenas de pessoas a trabalhar, o que, enfim, na maioria dos casos não é isso que acontece. Okay? Agora, é obviamente importante perceber que isso acontece. E, portanto, enfim, como diz aqui o Geoffrey Moore, muitas vezes, se vocês, num portfólio típico, muitas vezes se vocês perguntarem qual é a visão e a estratégia que existe, se perguntarem isso a alguns managers, nenhum deles vai responder a mesma coisa. Enfim, às vezes as respostas são um bocado abstratas, ou seja, não há uma visão clara daquilo que é enfim, a orientação e são os goals da organização. Com o SAFe, aquilo que se pretende é claramente, e isso está demonstrado na própria framework, alinhar aquilo que se chamam os strategic themes, alinhar isso com o portfólio, ou seja, colocar o portfólio a responder à estratégia da própria organização. Agora, o que é que acontece? Obviamente que depois existem aquilo que se chamam os guardrails, okay, os investment guardrails, ou seja, é criar um lean budget, que já vamos ver como é que funciona, mas a ideia é atribuir este budget às várias iniciativas e ir ajustando mediante as necessidades e, obviamente, criando umas guardrails, porque depois vamos ver que esse budget depois vai ser gerido internamente pelas equipas que fazem parte de cada uma das iniciativas. Okay? Vejo aqui uma questão do Luís. Em SAFe existe gestão de portfólio em que iniciativas, produtos são vertidos em Agile e outros em Waterfall. É assim, nada impede de haver iniciativas em Waterfall. Agora, a gestão de portfólio no SAFe tem uma vertente claramente ágil. E, portanto, enfim, é aquilo que nós agora vamos ver, é precisamente, um bocado oposto ao princípio do Waterfall e a alocação de budgets a projetos,
enquanto aqui, vamos ver, os budgets são alocados às iniciativas e depois internamente as várias pessoas e as várias responsáveis dentro dessas iniciativas fazem a distribuição do budget, por exemplo, se for preciso ao fim de um PI, mediante a mudança das necessidades, e podem alocar mais budget a uma iniciativa e menos budget a outra iniciativa, porque esta iniciativa perdeu importância. Okay? E isto é algo que não acontece, e aliás este é o mindset mais difícil de aplicar em qualquer organização. Mas isto é algo que não acontece numa abordagem, enfim, mais tradicional, okay? Onde os budgets são alocados no início de cada ano e até ao final do ano é isto que temos. E, portanto, não há esta capacidade de fazer estas alterações. Okay? Bom, as pessoas, enfim, que completam esta função LPM, elas têm vários papéis. Okay? E que muitas vezes são distribuídos pela própria hierarquia da organização. Okay? Quer dizer, sendo o Lean Portfolio Management crítico para a organização, estes papéis e responsabilidades, enfim, têm que ser entregues a quem entenda, enfim, quem tenha o contexto financeiro, técnico e do negócio, não é? Ou seja, estamos a falar de pessoas responsáveis, como vimos aqui, pela estratégia do portfólio, pelas operações e pela governação. Okay? Portanto, estas três colaborações são fundamentais. Okay? E que é aquilo que nós vimos, peço desculpa, aqui atrás, que é o Strategy and Investment Funding, o Agile Portfolio Operations e o Lean Governance. Ou seja, estes três elementos representam a colaboração que tem que existir entre as pessoas responsáveis pela estratégia do portfólio, pelas operações e pela governação. E, no fundo, elas têm que existir e têm que ser coordenadas, precisamente para garantir que o Lean Portfolio Management de facto funciona e que a estratégia funciona. Okay? Agora, o Strategy Investment Funding, bom, o que é que isto significa e como é que nós conseguimos garantir, este sucesso? Bom, em primeiro lugar, obviamente, este parece-me ser o mais importante, não é? Porque nós só alocando os investimentos certos para construir as coisas certas é que vamos conseguir atingir os objetivos, não é? E por isso, enfim, este é o elemento-chave. E, portanto, nós para isso temos estes quatro pontos-chave que estão aqui identificados, ou seja, o Connect Portfolio to Enterprise Strategy. Bom, foi aquilo que falámos há pouco, eu tenho que garantir que o meu portfólio implementa e está de acordo com aquilo que é a estratégia da empresa. Mas, por outro lado, a própria estratégia da empresa pode ser, de facto, enhanced, pode ser aumentada com a capacidade de resposta tecnológica do portfólio de soluções que tem. Ou seja, há aqui uma bidirecionalidade. Okay? Depois é fundamental manter a visão do portfólio, porque obviamente os contextos mudam, não é? As necessidades vão mudando e, portanto, isso tem que ser constantemente refletido e, portanto, essa visão tem que ser passada para todas as iniciativas que estão no contexto do portfólio. Portanto, o portfólio tem que ter a sua visão sempre atualizada para garantir que, obviamente, o portfólio está alinhado com a estratégia da organização. O terceiro elemento, o fund, ou seja, o financiamento dos value streams, no fundo é aquilo que eu estava há pouco a dizer. Este é o elemento, de facto, mais disruptor, que é as iniciativas, os value streams, no fundo, é onde encaixam os solution trains, os agile release trains, eles são financiados. E, portanto, aquilo que acontece compete depois internamente aos stakeholders dentro de cada solution train gerirem a verba e o budget que é alocado. No entanto, isto no fundo tem a ver com o princípio 9 que está identificado no SAFe, que está o Decentralized Decision Making, ou seja, os managers, o Lean Portfolio Management, eles não estão muito interessados em saber como é que este budget é gerido internamente por cada um dos Agile Release Trains, eles estão interessados no output. E aquilo que depois pode acontecer, e isso já vamos ver mais adiante, e o próprio slide fala disso, é decidir, bom, este solution já não tem tanta relevância porque o contexto, o solution context modificou e, portanto, vamos alocar um bocado desse budget, vamos alocar a outro value stream, a outra iniciativa que se tornou mais importante. Esta é uma coisa fundamental, é a flexibilidade que normalmente não existe nas abordagens atuais.
E por último, temos o estabelecimento de um flow, um portfólio flow, ou seja, isto é novamente um conceito lean, ou seja, com a ajuda de um portfólio Kanban, nós conseguimos tornar visível o trabalho, enfim, que tem origem ao nível de um portfólio. Okay? Todas as iniciativas são visíveis, o que nos permite limitar o work in process. Aquele exemplo que eu dei já há pouco atrás, no fundo, se tiver 10 iniciativas em progresso, se calhar tem aqui já uma fila muito grande e se calhar se alguém quiser introduzir uma nova iniciativa, vai ter que esperar que estas 10 sejam completas. E, portanto, seguindo um dos valores que nós vimos nos valores base do SAFe, a transparência, este é um desses elementos. Torna-se perfeitamente claro e evidente que existem demasiadas iniciativas em progresso e, portanto, não podem ser aceitos mais iniciativas. Okay? O slide seguinte fala precisamente no financiamento dos value streams. E é um pouco aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, a estratégia da organização dita a forma como é distribuído, como são distribuídos o budget, mas reparem, e este aqui é um aspecto importante, ou seja, não se trata aqui de reassignar recursos ou, enfim, culpar alguém por project overruns. Não. Estes lean budgets são atribuídos a cada uma destas iniciativas e internamente, eu penso que temos aqui um problema de som novamente. O Luís ficou sem som, mais alguém tenha ficado sem som. Luís, consegue ouvir-me? Bom, eu vou continuar. Luís, se não conseguir, tente ver com o Diogo. Está bem? Nós vamos continuando. Não, a Diana também diz que não tem som. Então, temos aqui algumas. Ok. Então, se calhar, fazer um reload. Peço só então que façam um reload à página e confirmem, por favor, com o nosso famoso S, que me conseguem ouvir. Nós estamos mesmo também na reta final. Ora, não me conseguem ouvir? Ou a Diana diz que não consegue ouvir? Ou um Ctrl F5? Diz consegue, Diogo consegue. Um Ctrl F5 normalmente faz um full refresh. A partida deverá resolver o problema. Mas creio que a maioria está com som. Portanto, vamos, se não se importarem, vamos então continuar. Portanto, o financiamento dos value streams tem precisamente esse objetivo. Deixar, por um lado, a responsabilidade da gestão do budget dentro desse value stream. Portanto, não cabe ao Lean Portfolio Management fazer a gestão interna desse budget, mas, obviamente, mediante enfim, o resultado e o progresso de cada, enfim, que vai decorrendo de cada value stream, cabe ao Lean Portfolio Management tomar as decisões necessárias para garantir que os budgets são atribuídos de acordo com a estratégia da organização. Okay? Depois temos aquilo que chamamos o Agile Portfolio Operations, ou seja, aquilo que nós, ao contrário enfim, do que acontece tradicionalmente, enfim, onde a estratégia de alinhamento e controle da execução de um portfólio centraliza-se nos managers e nos executivos e que acaba depois de dar origem a um PMO, não é? Aqui a estratégia de execução está completamente descentralizada nos Solution Train e nos ART. Okay? Portanto, não há, no fundo, não há esta centralização desta tomada de decisão e, no fundo,
outra vez novamente o princípio 9 que falámos, o Decentralized Decision Making, esta descentralização acontece e, no fundo, as tomadas e a implementação e o progresso é tudo garantido no contexto de cada arte e, portanto, não cabe ao PMO tomar essas decisões, mas, ao mesmo tempo, obviamente, é necessário garantir, enfim, o princípio 2, Apply Systems Thinking, que, no fundo, diz eu quero garantir, obviamente, que os meus Agile Release Trains, os meus Solution Trains, aquilo que estão a implementar, obviamente, está alinhado com a estratégia da organização, ou seja, contribui para a otimização da organização. Okay? Porque isto é um princípio lean, não é? Eu, se for otimizar uma parte, enfim, o resto não vai ser otimizado. E, portanto, aqui a ideia passa um pouco por isso. Okay? Obviamente que existem situações onde, enfim, há organizações onde não é tão fácil fazer esta passagem. Muitas vezes os próprios PMOs acabam por absorver um bocado destas competências, ou seja, alguns dos participantes, o Release Train Engineer, enfim, mais adiante vos darei a indicação, o Release Train Engineer ou Solution Train Engineer passam a fazer parte do PMO e, portanto, trazem todo este conhecimento e trazem inclusive estas práticas que vão tentar propagar pelo PMO. E portanto, acaba-se por se criar aquilo que se chama o próprio Agile PMO. Obviamente, aqui neste caso, o que nós falamos é a coordenação dos value streams, ou seja, um pouco como vimos há pouco, ou seja, quando temos um Solution Train, temos um Solution Train Engineer que garante e um Solution Management que no fundo garante a priorização de todos os elementos e todas as features e as capabilities que têm que ser implementadas por aquele Solution Train, que depois vão ser distribuídas pelos próprios Agile Release Trains. Okay? Depois, obviamente, temos o suporte de Program Execution. Era aquilo que nós dizíamos e, portanto, a centralização de decisões, enfim, pode minar um bocado a implementação dos princípios Lean e, portanto, há organizações que resistem, acabam por resistir um pouco ao deixar sair, ao deixar cair um PMO e, portanto, acabam por incluir e até porque é preferível, enfim, em vez de trabalhar contra um PMO, trabalhar com o PMO, e portanto muitas vezes incluem-se as pessoas destes Agile Release Trains, e estes Agile PMOs acabam por adquirir, enfim, tarefas adicionais, enfim, como comunicar, enfim, mudanças que possam existir na visão da solução, participar no rollout, inclusive alguns membros até podem treinar alguns membros dos trains, dos Agile Release Trains ou do Solution Train, ajudar, e quanto a mim muito, muito, muito importante, ajudar a transferir a perspectiva de basear-nos a definição de objetivos, da definição de objetivos com base em milestones concretas e em Lean Agile Budgeting. Okay? Portanto, isto é também um aspecto fundamental aqui do Agile PMO. E, obviamente, depois tentar começar a introduzir o conceito, enfim, dos Agile Contracts, por exemplo, enfim, as parcerias, enfim, mais chamadas Lean, as parcerias um bocadinho mais Lean e mais transparentes e mais win-win com os próprios suppliers. E, no fundo, isto acaba a ser tudo um conjunto de responsabilidades no conceito deste Agile Portfolio. Finalmente, o Drive Operational Excellence, enfim, é aquilo que nós já temos vindo a falar, a criação, por exemplo, e o SAFe prevê isso, de um Lean Agile Center of Excellence, no fundo, reúne os líderes da implementação do SAFe e que muitas vezes podem fazer parte do Agile PMO. E, portanto, acabam por contribuir para este constante procura, enfim, de melhoria, que eles chamam o Operational Excellence. Então, conseguir transmitir a passagem destes valores através de um grupo como é o Agile PMO e como é o Lean Agile Center of Excellence. Okay? Finalmente, temos
aquilo que se chama o Lean Governance, ok? O Lean Governance, no fundo, é aquilo que vai influenciar a forma como são feitos os gastos, não é? E as respectivas estimativas futuras. Obviamente também como é feito, como é gerido o próprio esforço de desenvolvimento. Isto como nós dissemos anteriormente, nós falamos aqui no Forecasting Budget Dynamic, e como vocês podem ver aí, o SAFE promove uma abordagem lean ao financiamento, ok? Portanto, atribui aos value streams esse financiamento, e o próprio, depois, o Lean Portfolio Management vai acompanhando, e de acordo com a evolução das necessidades do negócio, esses ajustes vão sendo feitos. Okay? Obviamente, e agora pronto, temos aqui obviamente é necessário ter aqui alguma cautela, porque o financiamento, e vocês podem imaginar financiar um Program Increment, ou seja, 12 semanas de trabalho de uma equipa de, por exemplo, 120 pessoas, não estamos a falar de apenas alguns milhares de euros, não é? Estamos a falar de 1 ou 2 milhões. E, portanto, é natural que haja alguma continuidade, não é? Quando estes budgets são atribuídos, não é expectável que estas prioridades estejam constantemente a mudar, não é? Mas, obviamente, há abertura, claramente, e é normal, ao fim de 2 program increments, ou seja, ao fim de 5 ou 6 meses, haver uma revisão e, eventualmente, haver alguns ajustes deste budget. Mais do que isso, enfim, torna-se demasiado rígido e tira flexibilidade. A menos do que isso, ou seja, se a cada PI estivermos a mudar, enfim, cria alguma instabilidade, e as equipas vão pensar, enfim, que estão quase como se estivessem em cima de areias movediças, não é? Outro aspecto fundamental, no fundo, para garantir que está a ser entregue o valor adequado das várias iniciativas, é medir a performance do portfólio. Okay? O SAFE tem um conjunto de métricas indicadas precisamente para isso, mas aqui o objetivo não é tanto enfim, influenciar, mas apenas chamar a atenção, enfim, para um ponto fundamental. Para aqueles que estão familiarizados com o conceito de Lean Startup, enfim, foi introduzido pelo Eric Rice, ele introduz um conceito muito engraçado, que é o Innovation Accounting. Ou seja, aqui é posto um foco em métricas reais, okay? Ou seja, fugir um bocado daquelas que são as vanity metrics e focar mesmo nas métricas reais. Isto porque ele aplica o ciclo, o Lean Startup, que é um ciclo constante de desenvolvimento de um conceito, de um MVP, que depois é feita uma análise de dados, e essa análise de dados é usada para aprender, para depois reconstruir ou adaptar novamente aquilo que estamos a construir. Ou seja, é um ciclo de aprendizagem onde nós construímos o nosso MVP, depois monitorizamos e recolhemos os dados que ocorrem durante a utilização desse MVP, e depois, obviamente, fazemos a análise para decidir, faz sentido ou não continuar a investir nesta iniciativa. Podem claramente ver qual é a importância de escolher corretamente estas métricas, e é isso que o Eric Rice diz precisamente. Muitas vezes se utilizam aquelas vanity metrics ao invés de utilizar, enfim, métricas reais. Ele dá alguns exemplos. É um livro que eu recomendo vivamente, o Lean Startup, dá toda esta explicação de uma forma muito interessante, mas que obviamente é também adoptado, e o SAFE faz mesmo referência a isso, é adotado também pelo SAFE. Finalmente, e falámos há pouco, o Coordinate Continuous Compliance, enfim, há pouco falámos da necessidade de controlar o ambiente onde estas soluções muitas vezes são desenvolvidas, e garantir, sejam por requisitos legais, enfim, seja por que for, que a solução se encaixa, se enquadra dentro destes requisitos. Às vezes podem ser sistemas de qualidade que são montados dentro da organização, seja por imposição interna, seja por uma imposição exterior, enfim, há esta preocupação, e deve existir esta preocupação desde o início na implementação de um Lean Agile Portfolio. Okay? Bom, vistas as cinco principais competências, eu antes de avançar vou ver aqui uma questão da Diana. O Agile PMO não colide com o do Program Manager. Bom, aqui não sei se estava a falar do Program Manager ou do Product Manager, porque o SAFE não tem o conceito não tem o rol de Program Manager, mas não. O Agile PMO está cá em cima ao nível do portfólio, e a visão que eles têm é das iniciativas globais.
e, portanto, o budget é distribuído pelas várias iniciativas, ok? E cada iniciativa depois internamente, com um ou mais Agile Release Trains, vai receber essas verbas, ok? De acordo com aquilo que é definido pelas prioridades dos business owners, ok? E depois, obviamente, de acordo com o próprio Product Manager. Ou seja, o Product Manager, juntamente com os business owners, tem uma influência local ao nível do Agile Release Train, ok? Eu vou voltar aqui a um slide só para mostrar aqui os nossos comboios aí juntos. Ora, cá está. Portanto, o Product Manager está no âmbito, deixa-me só tirar aqui agora este quadrozinho. Um Product Manager está aqui num âmbito de um art, ok? Cada art terá o seu Product Manager. No âmbito deste Solution Train estará um Solution Manager. E depois a organização, no contexto de um portfólio, podem existir estas setazinhas azuis com Solution Train, podem existir vários Solution Trains, okay, que recebem, no fundo, o seu financiamento, e o Agile PMO estará então cá em cima a controlar e a tomar decisões relativamente ao budget que é enviado para cada um destas iniciativas. Portanto, como podem ver, o Agile PMO tem uma perspectiva mais global daquilo que tem o Product Manager. O Agile PMO toma decisões ao nível estratégico, estão alinhadas com a estratégia da empresa, mas depois, seguindo o princípio do Decentralized Decision Making, compete a estes senhores aqui tomar as decisões sobre como vão distribuir essas verbas para conseguirem entregar os pedaços de solução que cada um dos Agile Release Trains se compromete. Então, espero ter conseguido responder mais ou menos de forma clara à questão. Voltando aqui, e agora que estamos mesmo a terminar, o SAFe, como podem ver, a framework tem um conjunto está completamente disponível de forma gratuita, artigos, apresentações, white papers, vídeos, case studies, enfim, um manancial de informação muito interessante que vos permite, obviamente, explorar. Claro que, para aqueles que se quiserem iniciar, temos, obviamente, e viram no parte da implementação, na parte da implementação, o Implementation Roadmap, o primeiro elemento que devem, de facto, atender é uma formação de Leading Safe, ok? Porque, efetivamente, esta framework é grande, é complexa, mas, obviamente, está muito bem estruturada. E, portanto, devemos ter a noção de utilizar apenas aquilo que é necessário e podemos, obviamente, ajustá-lo e configurá-lo de acordo com as nossas necessidades. E esse know-how vocês vão adquiri-lo num curso de Leading Safe, porque isso na própria documentação e na própria framework já é mais complicado. Okay? Depois, como eu acabei de referir, devem configurar o Safe para as vossas necessidades, enfim, dependendo daquilo que vão utilizar. Um Essential Configuration, na esmagadora maioria dos casos, é aquilo que é utilizado e que, no fundo, significa que quando estamos a falar de um Agile Release Train, ou seja, entre 5 a 12 equipas Scrum, okay? No fundo, estamos a falar de um total cerca de um máximo de 120 pessoas. Eu penso que as últimas métricas davam conta de cerca de 92 ou 93% das utilizações de Safe são Essential Safe. Portanto, já vos dá uma indicação, de facto, que este é o elemento-chave do Safe. Pois, obviamente, à medida que a vossa complexidade vai aumentando, se tiverem várias implementações de vários Agile Release Trains independentes, têm um portfólio, podem ter um large solution, o exemplo que vimos há pouco, se tiverem 300 ou 400 pessoas a trabalhar numa só solução, vão ter que criar vários Agile Release Trains, porque torna-se muito complicado ter 400 pessoas a trabalhar todas na mesma coisa ao mesmo tempo. É complexo e daí a necessidade de dividir. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isto é um reforço para a necessidade, de facto, das pessoas serem formadas, porque a framework existe, é gratuita, pode ser utilizada de forma completamente gratuita, mas requer, obviamente, dada a sua complexidade, requer um direcionamento muito claro. E isso, enfim, só acontece, enfim, com os programas e com as formações específicas, claro. Sendo, como eu referi, o curso de Leading Safe, enfim, é o elemento de entrada e é o elemento-chave, porque é ele
em detalhe toda a descrição desta framework. Okay? Aqui, na sequência enfim, do Implementation Roadmap e daquilo que eu há pouco referi, a Scaled Agile Inc. fornece os vários tipos de cursos dedicados, enfim, ao papel que cada pessoa vai ter na implementação do SAFe. Okay? O Leading SAFe é o curso que é transversal a todos. A partir daí, enfim, mediante os vossos papéis de cada um na implementação, enfim, há cursos específicos, Scrum Masters, Advanced Scrum Masters, enfim, Agile Team, Software Development, Software Engineers, Testers, enfim, há toda uma panóplia de cursos especificamente focados enfim, no rolo específico que cada pessoa desenvolver. Okay? Bom, este é uma quote que eu gosto de Josh Bersin. The single biggest driver of business impact is the strength of an organization's learning culture. E isto não é só não numa perspectiva da aprendizagem com base na formação, mas obviamente na capacidade, enfim, de fazer o mindset, o shift do mindset e absorver, no fundo, enfim, tudo aquilo que nós falamos. Isso é de facto um aspecto fundamental, e o sucesso passa precisamente por aí. Bom, para terminar, apenas alguns números da Safe Community. Enfim, 300 mil já foram treinados em vários países. Obviamente, a partir do momento em que vocês se certificam e que têm o training que se certificam, enfim, têm acesso a um conjunto de material e de recursos, enfim, muito bons, enfim, que vos ajuda na vossa jornada de implementação do SAFe. Okay? E pronto, terminado o nosso, enfim, a nossa fase de apresentação, já respondemos algumas questões. Antes de mais, eu quero agradecer a vossa participação e deixo, obviamente, agora aqui um espacinho para aqueles que ainda não tiverem, que ainda se aguentarem, ainda não tiverem assim, fome suficiente para irem jantar. Enfim, estou aqui disponível para responder a mais algumas questões que possam ter. Seja relacionado com o que viram, enfim, seja com uma outra questão ainda dentro da framework, enfim, estejam à vontade. Obrigado, Rafael. Obrigado pela presença. Espero que tenha sido útil. Questões, enfim, estejam à vontade. Os meus contactos também estão disponíveis. Eu até posso deixar aqui caso tenham questões. Queiram colocar, estejam à vontade. Relembro, vai haver, se vocês têm a informação da Scope, vai haver um curso de Leading SAFe, e que se vocês de facto estão a considerar iniciarem esta jornada, eu recomendo vivamente. De facto faz todo o sentido, enfim, para quem estiver numa organização já a começar nesta implementação. Obrigado, Diana, pela sua participação. Obrigado, José. Desejo uma boa noite. Questões que tenham, enfim, estou à vossa disposição. Bom, eu não sei se os restantes participantes estarão neste momento na sobremesa ou se estarão a escrever alguma questão. Se não houver assim, o webinar, não sei. O Diogo será a pessoa indicada para responder a essa questão. Eu penso que o webinar será gravado. Pronto, tem a resposta. Fantástico.
Chega. Chega, chega. Olha aqui a questão do Ricardo. Com a expansão do SAFE para muitas organizações, onde ficam os gestores de projeto nesse contexto? Bom, Ricardo, essa questão é uma questão que já não vem só do SAFE, já vem enfim, do próprio Agile. E o Agile não vê, enfim, não vê o conceito de projetos, vê mais a entrega de produtos. Agora, enfim, aquilo que eu tenho eu próprio gestor de projeto, e aquilo que eu vejo na minha experiência, o gestor de projeto enquanto tal, e aliás, basta olhar para o princípio 9, que fala no Decentralized Decision Making, acho que diz um pouco de tudo, não é? Mas olhando até só numa perspectiva, e se olharmos só com uma equipa Scrum, não é? A gestão de projeto, a gestão continua a ser necessária, só que ela agora é disseminada, enfim, por vários intervenientes, não é? A parte de um processo, por exemplo, que o gestor de projeto procura garantir que seguem, fica agora nas mãos de um Scrum Master, não é? A questão, por exemplo, do scope e da visão, enfim, que o Project Manager vai mantendo, vai acompanhando, fica agora nas mãos de um Product Owner. A distribuição de tarefas, enfim, etc., fica um bocado mais na mão da própria equipa. Mas, no entanto, eu vejo o espaço também para o Project Manager, numa situação normal, porque a gestão dos riscos, enfim, o alinhamento com outras equipas, continua a fazer sentido existir. No SAFE, enfim, esse conceito, o conceito Project Manager Role não existe, porque ele é garantido, por um lado, pela sincronização dos Product Owners e dos Scrum Masters, que vão sincronizando entre as várias equipas, que depois vão partilhando a informação com o Product Manager, com o System Architect. Portanto, o rol de gestor de projeto, enfim, acaba por ficar um bocado esvaziado. Vejo claramente muitos gestores de projeto depois a seguirem caminho, seja como Product Managers, seja como Scrum Masters, seja como Product Owners. Normalmente é o caminho típico. Mas para que fique claro, as responsabilidades de gestão de projeto, enfim, essas responsabilidades de enforcement do processo, o âmbito, a visão, a distribuição de tarefas, tudo isso continua a existir, está agora é distribuído. E, portanto, alguns dos projetos já me vão perguntando, até nas formações que vou dando, alguns só da Agile, e eles questionam isso mesmo, enfim, e o caminho, muitas vezes que seguem, vai ou na parte, muitos deles vão mais para a parte de business e, portanto, product owners, outros gostam mais de estar próximo da equipa, às vezes acaba por ser mais complicado virarem Scrum Masters, enfim, não deixarem o let go daquela sensação de command and control, acaba por ser o desafio maior, mas acaba por ser muito esse o caminho que seguem. Espero, enfim, Ricardo, espero ter respondido à questão. Vou dar mais 1 ou 2 minutos, enfim, antes de encerrarmos o webinar. Enfim, o meu e-mail está aí disponível, se precisarem depois colocar mais alguma questão, estejam à vontade. Dei aqui mais 1 ou 2 minutos. Ora, a possibilidade do PMO poder ainda orientar a framework milestones, algumas boas práticas orientadoras. Bom, é assim, o SAFe reconhece um típico PMO, ou seja, com estas decisões centralizadas de controle, enfim, da perspectiva que acontece em cada uma das iniciativas de tomada de decisões, não funciona neste modelo, ok? A funcionar terá que trazer alguma agilidade, mesmo que se mantenha como PMO, terá que trazer alguma agilidade, ou seja, e isso muitas vezes acontece com a inclusão de alguns participantes nos Solution Trains e nos Agile Release Trains, ok? Agora, obviamente,
Enfim, eu vou ser sincero, eu conheço mais casos onde, de facto, o PMO não abraçou e, portanto, enfim, as coisas acabaram por não funcionar de forma adequada, do que propriamente os casos onde se verificou um PMO que se adaptou. Conheço mais situações onde o PMO, por isso, simplesmente deixou de fazer sentido, do que casos onde o PMO se tenha mantido e se tenha adaptado. O caso que eu conheço mais recente de um PMO que se manteve, enfim, a implementação do próprio Safe depois acabou por ficar condicionada, porque o PMO era uma peça fundamental da casa e, portanto, havia essa mentalidade e, portanto, deitou um bocado por terra do resto do trabalho que se queria fazer. Lá está, era aquilo que nós referimos, o shift neste mindset é fundamental, nomeadamente na parte da liderança, na parte do management, é o elemento mais importante. Portanto, se a partir daí, no fundo que é daí que vem também a própria geração do próprio PMO, se isso não vier, enfim, não vier por aí, enfim, é mais complicado. Okay? Luís, posso dar aqui já um link que o próprio Safe eles têm. Ora, deixa-me só um instante, eu mando já o link, que eles têm as várias métricas ao nível, enfim, seja só ao nível do program, seja ao nível, enfim, do portfólio, enfim, das várias perspectivas. Deixa-me só aqui encontrar o link e passo-vos já. Aqui já podem aferir. Ora. Agora, obviamente, aquilo que eu só falava há pouco das vanity metrics a nível de portfólio variam muito de solução para solução. Mas no artigo do Lean Portfolio Management, e quando eles dão o exemplo, eles dão alguns exemplos do que é que são de algumas métricas um pouco mais um pouco diferentes. Mas eu, para isso, eu recomendo sinceramente a leitura do Lean Startup, do Eric Rice, porque de facto ele aborda no livro claramente toda essa temática e é um excelente, assim, eu recomendo vivamente essa leitura, precisamente se quiserem. Ele tem N exemplos de métricas, mas eu acho que acima de tudo o que está bem claro é a explicação dos conceitos com exemplos da experiência dele. E dá muitos exemplos de métricas que ele achava que funcionavam, que não funcionavam. A própria experiência de análise de algumas métricas e, no fundo, a utilização dos testes A/B para perceber o que é que acontece na variação de um cenário com a introdução de uma alteração ou sem introdução de uma alteração e os resultados, e como é que analisar métricas erradas condiciona a tomada de decisão, enfim, recomendo vivamente. De qualquer maneira, o link que eu enviei tem um conjunto de métricas já recomendadas pelo próprio Safe, enfim, que acho que podem ser um bom ponto de partida, mas não devem de todo serem limitadoras. É um ponto de partida, mas acho que cada solução, cada contexto, obviamente, tem que identificar as suas próprias métricas. Bem? Bom, minhas senhoras e meus senhores, darei então por concluído o webinar. Agradeço mais uma vez a vossa participação. Espero voltar a encontrar-vos num futuro próximo, seja num outro webinar, seja numa formação. Tenha o meu e-mail à disposição, eu também estou no LinkedIn, basta procurar o meu nome e podem me encontrar. Foi um prazer, obrigado mais uma vez e até breve. Obrigado, boa noite.